Você acredita que um simples jantar pode mudar uma vida inteira? O que você faria se, ao tentar se esconder do mundo por uma noite, você conhecesse alguém que enxergasse além da sua fortuna? Esta é a história de uma milionária cansada de interesses falsos e de um garçom humilde que virou seu mundo de cabeça para baixo. Curta o vídeo se você ama histórias de amor improváveis. Comente. Você acredita que o amor verdadeiro ainda pode nascer em lugares inesperados? Compartilhe com alguém que ama uma reviravolta romântica e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos emocionantes. A noite havia caído sobre a cidade, como um véu de silêncio abafado, iluminado apenas pelas luzes amareladas dos postes e vitrines de restaurantes lotados por risos altos e cliques de taças. O trânsito fluía devagar nas avenidas principais, e dentro de um carro blindado, de vidros escurecidos, Isadora Moura, herdeira de um império do setor farmacêutico, observava tudo em silêncio, com o queixo apoiado na mão e os olhos fixos no mundo lá fora. Ela vestia um conjunto de alfaiataria simples, mas elegantemente entalhado em linho cru, com os cabelos presos em um coque baixo, e usava pouquíssima maquiagem, propositalmente. Naquela noite, ela só queria ser invisível. O motorista a olhou pelo espelho retrovisor, esperando instruções. Ela desviou o olhar da janela, suspirou com pesar e disse: "Pode parar aqui mesmo, Gabriel. Mas, senhora Isadora, esse lugar não é muito. É exatamente o que eu preciso, sem reservas, sem nome na lista, só um jantar tranquilo." O restaurante em questão era um bistrô discreto, escondido entre duas livrarias antigas. As mesas de madeira escura, as cadeiras gastas pelo tempo e as paredes de tijolinhos davam um charme rústico ao lugar, onde poucos turistas passavam. O nome do lugar era Sabor em Silêncio e parecia um recanto esquecido da cidade. Ao descer do carro, Isadora sentiu o frescor da noite e o leve perfume de jasmim vindo das floreiras do restaurante. Entrou sem pressa. O som suave de um jazz instrumental preenchia o ambiente, abafado pelas conversas calmas dos poucos clientes. Ninguém olhou para ela, ninguém sussurrou seu nome, e isso era perfeito. Uma voz masculina, simpática, interrompeu seus pensamentos. "Boa noite. Mesa para um?" Ela ergueu os olhos e foi surpreendida, não pela beleza do garçom, mas pelo olhar dele. Um olhar tranquilo, sem pretensão, sem brilho interesseiro. Um olhar de quem só queria fazer o trabalho bem feito. "Sim, por favor", respondeu com um leve sorriso. "Pode escolher onde quiser. O salão está tranquilo hoje." Ela escolheu uma mesa perto da janela, sentou-se com elegância contida e observou enquanto o garçom se aproximava com o cardápio em mãos. "Fique à vontade. Eu sou o Gabriel. Qualquer coisa que precisar é só me chamar." Gabriel, nome simples como ele. Pele morena, cabelo castanho escuro preso em um coque baixo, barba bem feita, uniforme limpo, mas visivelmente gasto. Ele parecia ter uns 30 anos, talvez um pouco menos. Tinha mãos firmes e um jeito cuidadoso nos movimentos, como quem respeitava cada prato servido. Havia algo nele que incomodava Isadora. A falta de curiosidade. Ele não a analisava como os outros. Não tentava puxar conversa. Apenas servia. Ela passou os olhos pelo cardápio com uma expressão distraída. "Pode me trazer uma água com gás e... o risoto de cogumelos?" "Excelente escolha. Já volto com a água." E voltou em silêncio, sem perguntas, sem charme forçado. Isadora cruzou as pernas e ficou observando o ambiente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se desarmada. Não precisava medir palavras, nem se preocupar com olhares ou cochichos. Ali, ela era só mais uma cliente. E, no fundo, aquilo era tudo que ela mais queria. Quando Gabriel voltou com a água, ela agradeceu com um aceno. "Você não faz ideia de quem eu sou, faz?" Ele ergueu os olhos, um pouco surpreso, e riu. "Não. Deveria?" Ela soltou uma risada sincera, a primeira em semanas. "Não, é bom assim." Gabriel sorriu também, mas logo recuou para manter a postura profissional. "Se precisar de algo mais, é só me chamar." Isadora ficou observando enquanto ele ia atender outra mesa.
e então se pegou fazendo algo que não fazia há muito tempo, analisando os gestos de alguém por puro interesse humano, o jeito como ele ouvia os clientes, como ajudava uma senhora a levantar, como pegava os pratos com cuidado, como se fossem valiosos. O prato chegou. O aroma era delicioso. Gabriel colocou à frente dela com precisão, sem derramar nenhuma gota do molho. Aproveite. Ela agradeceu e experimentou. E por instinto, ergueu os olhos para ele. Foi você quem cozinhou? Não, mas conheço o chefe. Trabalhei com ele em outro restaurante antes de vir para cá. Por que veio para cá? Esse lugar é pequeno comparado ao que você deve ter vindo. Eu precisava de mais tempo. Minha mãe ficou doente, e aqui consigo conciliar os turnos. Respondeu com simplicidade, sem dar detalhes. Isadora sentiu algo no peito. Uma pontada de empatia misturada com um interesse que ainda não conseguia explicar. Não era atração no sentido clássico. Era a curiosidade genuína por alguém que vivia uma realidade tão distante da dela, mas com tanto significado. Desculpe perguntar, deve ser difícil. A vida tem seus momentos, mas não vou mentir. É puxado. Ainda assim, prefiro isso a viver de aparência. Essa frase atingiu Isadora em cheio. Engoliu em seco. A vontade de continuar conversando era forte, mas ela sabia que qualquer deslize poderia entregar quem era. Você é diferente dos outros garçons. Por quê? Porque você escuta com os olhos, não com as orelhas. Gabriel riu surpreso. Essa foi nova. Ela sorriu também. Havia humor, mas também havia sinceridade. O jantar continuou em silêncio. Gabriel só voltou para perguntar se ela queria sobremesa. Ela negou, mas deixou uma gorjeta generosa na conta. Ao se levantar, parou ao lado dele no balcão. Obrigada por não me ver. Ele arqueou a sobrancelha, confuso. Como assim? Por hoje eu só queria ser invisível. E conseguiu? Ela sorriu. Ainda está em dúvida? Gabriel coçou a nuca, sorrindo sem graça. Um pouco, mas acho que sim. Então obrigada, disse ela, antes de sair pela porta com um leve aceno. Do lado de fora, a noite continuava calma. O motorista já esperava, mas ela pediu que desse uma volta antes de irem para casa. Queria saborear o silêncio, o anonimato e o sabor inesperado de ter sido, por uma noite, só Isadora. Enquanto isso, dentro do restaurante, Gabriel recolhia a taça dela, pensativo. No fundo, sentia que havia algo diferente naquela mulher. Algo nos olhos dela, um vazio muito mais profundo do que qualquer prato caro podia preencher. E, sem perceber, aquele primeiro encontro havia deixado uma semente que em breve cresceria no terreno mais improvável, o coração de uma milionária cansada e o de um garçom que não acreditava mais em surpresas. 3 dias se passaram desde o jantar solitário e silenciosamente inesquecível de Isadora Moura no restaurante Sabor em Silêncio. A vida fora do restaurante, como sempre, parecia uma ópera barulhenta e exigente. Reuniões intermináveis, entrevistas para revistas de negócios, cobranças do conselho da empresa, assessores revisando cada palavra, cada sorriso, cada movimento. E mesmo assim, no meio do caos, ela pensava no garçom. Mais precisamente, em como Gabriel não a tratou como uma celebridade, nem como uma mulher rica. Havia algo de libertador naquela noite, algo que ela queria experimentar de novo. Na noite de quarta-feira, Isadora pediu para sua stylist pessoal folgar. Saiu sozinha, dirigindo seu próprio carro. Um modelo antigo, discreto. Um Chevette restaurado que mantinha na garagem dos fundos como uma lembrança do pai. Vestiu um jeans escuro, uma blusa bege de tricô e um rabo de cavalo simples. Nada de joias, nada de salto, apenas ela mesma. Ao chegar em frente ao Sabor em Silêncio, hesitou. E se ele lembrasse dela? E se desconfiasse de quem era? Respirou fundo. Ela era uma mulher livre, ou pelo menos tentava ser, e não devia satisfações ao mundo, ainda mais em uma noite comum, buscando apenas um pouco de paz. Entrou. As luzes suaves, o cheiro de alho e azeite no ar, o som discreto de piano ao fundo.
Era como voltar a um refúgio. As mesas estavam um pouco mais cheias, mas ainda havia uma disponível no canto, próxima à estante de livros antigos, usada para decoração. Sentou-se, ajeitou o cabelo com discrição e olhou em volta. E então o viu. Gabriel. Vestia o mesmo uniforme, agora com as mangas dobradas até o cotovelo. Atendia uma mesa com uma criança de colo e dois pais cansados. A paciência dele era notável. Brincava com o bebê, sugeria pratos leves, ajudava a mãe a organizar a bolsa caída no chão. Ele parecia não estar ali apenas para servir. Ele pertencia àquele lugar, àquela calma. Quando ele virou-se e a viu, a expressão em seu rosto foi de leve surpresa, seguida de um sorriso sincero. Ora, olha quem voltou. Achei que você não fosse me reconhecer. Impossível esquecer alguém que pede o risoto de cogumelos sem olhar o preço. Ela riu, gostando da provocação. Talvez eu seja só ousada. Ou muito confiante. Vai querer o mesmo hoje? Me surpreenda. Gosta de frutos do mar? Amo. Então vou pedir para o chefe preparar o linguine com camarões e molho de limão siciliano. Confie em mim. Estou nas suas mãos, Gabriel. O nome dele saiu de sua boca como se já o conhecesse há anos, e ele, por sua vez, sorriu de forma leve, mas com um brilho nos olhos que denunciava algo mais. Durante os minutos em que esperava, Isadora pegou um livro qualquer da estante. Fingiu ler, mas, na verdade, seus olhos buscavam Gabriel a cada movimento. Havia algo nele que a incomodava, o quanto era fácil se sentir confortável ao seu lado. Quando ele retornou com o prato, a mesa ao lado pediu ajuda, e ele se desculpou com um gesto gentil. Ela apenas observou. A forma como ele carregava a bandeja com destreza, como escutava cada pedido com atenção. Era tudo tão diferente do mundo de ostentação, aparências e futilidades que ela vivia. Finalmente, Gabriel voltou à mesa dela. Aqui está. Espero que tenha fome. Sempre tenho. Especialmente por algo que não precisei mandar fazer para mim. Ele riu. Costuma mandar fazer muitas coisas? Demais. Comida, roupas, até flores no escritório. Estou cercada de escolhas que nunca são minhas. Então, talvez esteja na hora de se permitir ser surpreendida mais vezes. Ela o olhou fixamente. A frase simples, dita sem pretensão, a tocou profundamente. Ele não sabia, mas estava dizendo exatamente o que ela precisava ouvir. E você, Gabriel? Perguntou, apoiando o queixo na mão. O que faz além de servir pratos e filosofar? Estudo quando dá tempo. Cuido da minha mãe e sonho com um lugar só meu. Um restaurante? Uma pequena cantina, talvez. Cozinha simples, ambiente honesto, comida com sabor de casa. Mas preciso de muito ainda. E de tempo. Coisa rara por aqui. Isadora sentiu uma vontade quase infantil de ajudá-lo. Mas se conteve. Ela sabia bem o que acontecia quando o dinheiro entrava nas relações. Tudo se confundia. E por que ainda está aqui? Porque mesmo servindo pratos dos outros, posso fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência. Como você teve da última vez, por exemplo. Ela sorriu. Tocou meu coração com cogumelos, confesso. Então estou cumprindo meu papel. Você fala assim com todos os clientes? Ele a olhou por alguns segundos. Não. Só com os que me parecem diferentes. Diferentes como? Como se carregassem o mundo inteiro nos ombros, mas não quisessem demonstrar. Silêncio. Aquela frase pesou no ar. Ela desviou o olhar, tocando a borda do copo. Você é bom nisso. Em quê? Em ler pessoas. Talvez devesse ser escritor. Já tentei, mas a cozinha me chama mais. E a realidade é um prato difícil de digerir. Melhor servir comida do que desilusões. Ela riu, e sentiu mais uma vez que aquele jantar era muito mais do que apenas uma refeição. Quando terminou o prato, Gabriel recolheu tudo com cuidado. Deseja sobremesa? Só se você prometer não deixar a conversa esfriar. Nesse caso, temos um tiramisu que pode aquecer qualquer coração gelado. Você acha que eu tenho o coração gelado? Não, mas acho que ele está congelado há tempo demais. E precisa de uma colherada de açúcar e café. O tiramisu chegou. E com ele, mais leveza.
Ficaram conversando por mais tempo do que qualquer cliente normal ficaria. Ele sempre se afastava para atender outras mesas, mas voltava. Ela fazia perguntas discretas. Ele respondia com honestidade. Nenhum dos dois tocava em assuntos íntimos demais, mas havia algo crescendo ali. Quando já era tarde, Isadora olhou o relógio e suspirou. Preciso ir. Espero que volte mais vezes. Eu voltarei, mas com uma condição. Qual? Que você nunca me trate diferente. Mesmo se eu descobrir que você é mais do que parece? Ela sorriu, enigmática. Principalmente se isso acontecer. E saiu, deixando para trás uma mesa vazia, mas também um garçom com a mente cheia de perguntas. Gabriel recolheu os pratos e notou a gorjeta generosa, mas mais do que isso, percebeu o guardanapo dobrado com um bilhete escrito à mão. Obrigada por me lembrar de quem eu posso ser, sem sobrenomes nem máscaras. E ele guardou o bilhete no bolso, tentando entender o que estava sentindo. Uma cliente, uma mulher misteriosa, uma conexão real, algo raro. Do lado de fora, Isadora entrou no carro com um sorriso que há muito tempo não aparecia sem esforço. Não sabia exatamente o que sentia, mas sabia que queria voltar. E por mais que negasse, no fundo, ela sabia que não era apenas pela comida. Era por Gabriel. Era sexta-feira quando Isadora voltou ao Sabor e Silêncio, como quem já pertencia ao lugar. Não havia anúncio, nem reserva, nem seguranças rondando a porta. Apenas uma mulher de jeans e tênis, com um olhar carregado de lembranças e uma expectativa silenciosa no peito. Naquela noite, o restaurante estava especialmente aconchegante. Havia mais movimento que nos dias anteriores, mas ainda assim, o clima mantinha o tom calmo e acolhedor. As luzes pendentes de filamento dourado desenhavam sombras suaves nas mesas de madeira. A trilha sonora era um jazz melancólico, tocado ao vivo por um pianista solitário no canto do salão. Isadora entrou discretamente, tirando o casaco e dobrando-o sobre o braço. Sentia-se diferente, mais leve, mas também mais vulnerável. Havia algo em Gabriel que a desarmava, algo que não conseguia explicar, e honestamente não queria explicar, apenas sentir. Ela escolheu a mesma mesa da última vez, junto à estante de livros envelhecidos, e esperou. Não demorou muito para que ele surgisse, entre bandejas e sorrisos, com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Achei que tivesse nos abandonado, disse ele, com um tom suave, mas claramente feliz por vê-la. E perder o tiramisu que aquece corações congelados? Jamais. Gabriel riu. Um riso verdadeiro, que lhe subia aos olhos antes mesmo de tocar os lábios. Vou fingir que não ouvi você admitir que tem o coração gelado. Nem tão gelado assim, respondeu ela divertida. Está mais resfriado. Então, vamos continuar o tratamento. Hoje eu quero mais do que comida. Quero conversa, da boa. Conversa eu tenho de sobra. Só não garanto que seja boa. Duvido. Ela o olhou profundamente. Você parece ter mais histórias guardadas do que muitos livros dessa estante. Gabriel assentiu, e após anotar o pedido, lasanha de abobrinha com queijo brie, afastou-se para atender outra mesa, mas não demorou a voltar. Desta vez, com um copo de água com gás e um leve sorriso. Enquanto o prato não vem, me diga, por que você tem essa necessidade de se esconder? Isadora congelou por um segundo. A pergunta foi direta, mas não invasiva, e mesmo assim, atingiu um ponto que ela escondia de todos. Como assim? Você sempre escolhe a mesa mais afastada. Sempre veste roupas neutras e parece aliviada por não ser reconhecida. Não estou acusando, só curioso. Ela baixou os olhos por um instante, respirando fundo. Poderia mentir, ou desviar, mas não queria fazer isso com ele, não com Gabriel. Eu cresci sendo observada, avaliada, julgada. Cada passo meu era notícia, cada roupa, cada viagem, cada silêncio. Chegou um momento em que eu nem sabia mais o que era a opinião minha e o que era a expectativa dos outros. Isso soa cansativo. É, e solitário. Muito mais do que parece. Gabriel sentou-se à frente dela, discretamente, sem chamar atenção.
Por sorte, o restaurante não estava lotado e o gerente estava ocupado no balcão. Aquilo era, no mínimo, imprudente da parte dele, mas ele não parecia se importar, e Isadora se sentiu grata por isso. Meus pais morreram quando eu era adolescente, continuou ela, olhando fixamente para a taça. Meu pai era um empresário brilhante. Minha mãe, uma mulher encantadora, mas frágil. Quando os perdi, ganhei tudo, menos liberdade. Você herdou uma empresa? Ela assentiu. Mais de uma. Mas o que herdei mesmo foi um peso, um título que não pedi, e uma vida com muitas portas abertas, mas todas vigiadas. Gabriel escutava em silêncio, os olhos atentos, sem julgamento. E mesmo com tanto dinheiro, não conseguiu ser feliz? Dinheiro compra quase tudo, menos sinceridade, menos tempo de qualidade, menos afeto verdadeiro. Ele pensou por um instante antes de responder. Já vivi o outro lado da moeda. Cresci em um bairro onde o dinheiro sempre faltava. Vi minha mãe vender bijuteria na feira para pagar meus livros. Quando adoeci e precisei parar a faculdade, ela chorou como se tivesse falhado comigo. E você acha que falhou? Eu achava. Hoje vejo que não. Mas foram anos até entender isso. Isadora o olhava como se cada palavra dele fosse uma chave, destrancando portas em seu peito. A forma como ele falava da mãe, da faculdade, das batalhas, era tudo real. Cru, humano, sem filtro. E por que não voltou para a faculdade? Ainda cuido dela. E o dinheiro é justo. Trabalho aqui à noite, dou aulas de reforço durante o dia, faço o que posso, mas sonho em abrir meu próprio restaurante. Uma cantina, certo? Ele riu surpreso. Você lembra. Lembro de tudo que importa. Nesse momento, o prato chegou, mas a comida parecia quase um detalhe diante do que se passava entre eles. Já te disseram que você é um bom contador de histórias? Perguntou ela. Já, mas também disseram que eu falo demais. Ainda bem, eu gosto de gente que fala, que sente. O jantar seguiu agora entre risos, perguntas e pequenas confissões. Ela descobriu que Gabriel gostava de filmes antigos, de música italiana e que tinha uma cicatriz no joelho de uma queda de bicicleta quando era criança. Ele descobriu que ela escrevia poesias escondidas em cadernos velhos, que amava andar de trem e que tinha medo de multidões. Quando terminaram, Gabriel levou os pratos com um ar silencioso, mas antes que ela pudesse ir embora, voltou com 2 xícaras de café. Por conta da casa, quer dizer, por minha conta. Eu aceito, desde que você tome comigo. Ele puxou uma cadeira ao lado e não de frente. Isso mudou tudo. Estavam mais próximos, quase ombro a ombro. O calor do corpo dele a alcançava como um cobertor leve e inesperado. Você me faz esquecer quem eu sou, disse ela, quase num sussurro. Talvez seja porque, comigo, você é só quem quer ser. Ela o olhou, e por um segundo pensou em contar a verdade, dizer seu sobrenome, sua posição no mundo, mas o medo de quebrar a bolha era maior. Posso te fazer uma pergunta? Murmurou. Claro. Se você descobrisse que eu menti sobre quem eu sou, você se afastaria? Gabriel a fitou, sério, mas com ternura. Depende. Se a mentira for por proteção, eu entenderia. Se for por medo, talvez eu compreenda também. Mas tudo tem limite. Mentiras não sustentam vínculos. Ela assentiu, sentindo um nó no peito, porque sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona, e ela temia que junto com ela viesse a perda de tudo aquilo que estavam construindo. Eu gosto de você, Gabriel, disse baixinho, mais do que deveria. Ele não respondeu de imediato. Apenas sorriu, fechando os olhos por um instante, como se aquela declaração precisasse ser absorvida com cuidado. Eu também gosto de você, mesmo sem saber seu sobrenome, e talvez exatamente por isso. Silêncio, corações pulsando rápido. E então ele se inclinou quase imperceptivelmente, mas não foi além, como se respeitasse o tempo, o espaço e o mistério. Isadora se levantou, ajeitou o casaco e sorriu com ternura. Eu volto segunda-feira, mesmo horário. Estarei aqui, com ou sem tiramisu. Com, de preferência. E saiu.
deixando para trás a promessa silenciosa de algo maior. Gabriel ficou ali, sozinho por alguns segundos, olhando para a cadeira vazia. Ele ainda não sabia o nome completo dela. Ainda não sabia da fortuna, da mídia, dos holofotes, mas sabia do que mais importava: quem ela era quando estava com ele. E isso era real. A segunda-feira chegou como se tivesse sido esperada por uma eternidade. Para Isadora, os dias entre o último encontro e aquele instante foram mais longos do que o habitual. As reuniões pareciam mais monótonas. As reuniões do conselho da empresa, mais vazias. Os jantares em sua mansão, mais frios. Nem mesmo os luxos aos quais estava tão acostumada preenchiam o vazio curioso que crescia dentro de si. Ela não queria ser Isadora Moura naquele dia. Queria ser só Isadora. Queria o restaurante discreto, o cheiro de manjericão no ar, a luz âmbar das lâmpadas antigas. Queria ver Gabriel, sentar-se na mesma mesa, ouvir sua voz calma e, talvez, sentir que estava mais viva do que nunca. Vestiu uma calça preta simples, uma camisa branca de algodão e tênis. Cabelos soltos, levemente ondulados, maquiagem leve. Na porta de casa recusou o carro blindado. "Hoje eu vou dirigindo", disse ao segurança antes de entrar no pequeno sedã prateado que usava raramente. Chegou ao sabor em silêncio com o coração acelerado. Ao entrar, foi imediatamente tomada pela sensação acolhedora do ambiente. Estava um pouco mais cheio que o usual, e isso a tranquilizou. Significava que Gabriel estaria ocupado, e mesmo assim, ela sabia que ele perceberia sua chegada, e percebeu. Ela sentou-se na mesa de sempre, e em menos de 2 minutos ele apareceu, como se tivesse sido chamado pelo pensamento. "Boa noite, minha cliente mais misteriosa", disse ele com um sorriso calmo, mas com olhos que brilhavam como faróis. "Boa noite, meu garçom mais sensível." Eles riram juntos, como se fossem velhos conhecidos, como se seus encontros tivessem atravessado décadas e não dias. "O que vai querer hoje? Ou devo te surpreender de novo?" "Surpreenda-me, mas venha com tempo. Hoje..." Ela hesitou, fitando-o profundamente. "Hoje eu quero conversar." Sem pressa. Ele assentiu com um leve aceno. "Vou pedir ao chefe para preparar o especial da noite. E já volto com seu vinho. Branco, certo?" "Gelado." Gabriel desapareceu entre as mesas e Isadora ficou observando-o. Os gestos tranquilos, os cumprimentos gentis, o cuidado nos detalhes. Era estranho como ele havia invadido seus pensamentos tão rapidamente. Ela não se apaixonava com facilidade. Ao contrário, havia construído muros altos em torno do coração. Mas com Gabriel se parecia que os muros estavam sendo atravessados pelas flores que ele deixava no caminho. Quando ele voltou com o vinho, trouxe também um guardanapo com algo desenhado à caneta. Isadora arregalou os olhos. "O que é isso?" "Um rabisco." Fiz enquanto esperava o prato. Ela abriu o guardanapo e viu um esboço simples, mas encantador. 2 cadeiras vazias sob uma árvore, com 2 copos sobre uma mesinha. E uma frase embaixo: "Os melhores encontros não precisam de plateia." Ela segurou o guardanapo como se fosse uma joia rara. Não soube o que dizer por alguns segundos. "Você tem ideia do que está fazendo comigo?" Gabriel se sentou, novamente ao lado, e não de frente. "Não tenho pressa, Isadora, nem intenções escondidas. Só quero estar onde me sinto bem. E, ultimamente, isso tem acontecido quando estou perto de você." Ela fechou os olhos por um segundo, tentando conter o turbilhão interno. "E se eu não for quem você pensa?" "Já pensei nisso. E se você for ainda mais do que imagino? Ou menos? Não acredito nisso. Você me olha como quem grita em silêncio, e isso não se inventa." Ela abriu os olhos. Havia um brilho de emoção, uma vulnerabilidade rara ali. "Termine seu turno", disse ela, pegando o copo de vinho com elegância. "Quero te convidar para um café. Fora daqui." Gabriel hesitou. Olhou ao redor, depois para ela. "Não sei se posso... Eu espero. O tempo que for preciso." E ela esperou. Ficou ali lendo um livro da estante enquanto o relógio andava. Meia-noite passou.
Aos poucos, os clientes foram saindo. O restaurante foi se esvaziando e, por fim, o pianista fechou o teclado, o gerente se despediu e Gabriel apareceu com a mochila nas costas e o casaco dobrado no braço. Pensei que fosse desistir. Eu nunca desisto do que quero, disse ela levantando-se. Saíram caminhando pela rua silenciosa, lado a lado, como se fossem velhos amantes redescobrindo o tempo. Tem um café 24 horas 2 quadras daqui, sugeriu ele. Melhor, tem uma praça perto daqui também. Não vai se sentir exposta. Hoje, não. Caminharam até a praça. As árvores balançavam ao som de uma brisa suave. O banco de madeira estava vazio, sob um poste de luz fraca. Sentaram-se. O silêncio era confortável, como uma extensão do que sentiam um pelo outro. É estranho, Gabriel, mas sinto como se eu pudesse ser qualquer coisa perto de você. E ainda assim, você me veria como sou. Ele a olhou com calma. E então, com a voz baixa, disse: Eu vejo você, Isadora, e gosto do que vejo, mesmo sem saber todos os detalhes, mesmo sem sobrenome, porque o que mais importa está nos olhos, e os seus pedem socorro, mas também pedem beijo. Ela engoliu em seco. Você tem razão. E então, no compasso exato entre as palavras e o impulso, ela se aproximou. Ele também. Os rostos se encostaram lentamente, como se o mundo tivesse deixado de girar por alguns segundos. Os olhos se fecharam. Os corações se abriram. E o beijo aconteceu. Não foi urgente, nem desesperado. Foi doce, profundo, cheio de descoberta. As mãos de Gabriel tocaram o rosto dela com delicadeza. Os dedos de Isadora se prenderam ao casaco dele, como se não quisessem mais soltar. O beijo durou tempo o suficiente para que o mundo inteiro desaparecesse. E quando se afastaram, ainda com os olhos fechados, foi como acordar de um sonho. Eu não sei o que dizer, sussurrou ela. Então não diga nada, só sinta. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, sem pressa, sem palavras, só dois corações batendo no mesmo compasso, sob a luz pálida de um poste esquecido. Naquele instante, Isadora não era milionária, não era herdeira, não era capa de revista, era apenas uma mulher apaixonada, beijada por um homem que a viu antes mesmo que ela se permitisse ser vista. E naquele banco de praça, longe dos holofotes, nasceu algo real, algo que nenhum dinheiro poderia comprar. O beijo daquela noite na praça não saía da mente de Isadora. Nos dias seguintes, em cada reunião de negócios, em cada telefonema frio com investidores e em cada almoço solitário com executivos que só se importavam com lucros, o toque dos lábios de Gabriel ainda pairava sobre ela como um calor discreto, mas presente. Naquela semana não voltou ao restaurante, não porque não quisesse, mas porque sentia medo, um medo que crescia a cada batida do coração. Quanto mais se aproximava de Gabriel, mais se afastava da coragem de contar a verdade. E por mais que desejasse viver aquele romance sem barreiras, sabia que uma parte dela, uma parte enorme, ainda era uma mentira não revelada. Ela era Isadora Moura, uma das mulheres mais influentes do país, dono do grupo Moura Bio, o maior conglomerado farmacêutico da América Latina. Sua imagem estava nas revistas, seu rosto em reportagens sobre investimentos e poder, seu nome em colunas sociais e em manchetes econômicas. E tudo isso, Gabriel ainda não sabia. No sábado, depois de horas remoendo pensamentos, decidiu que não podia mais fugir. Precisava vê-lo. Precisava olhar nos olhos dele e decidir se teria coragem de abrir o coração de vez. Vestiu um vestido de algodão azul claro, soltinho, e um tênis branco. Prendeu os cabelos em um coque frouxo, passou um batom discreto. Estava nervosa. Muito. Chegou ao restaurante pouco depois das 20 horas. O sabor em silêncio estava movimentado, talvez mais do que o habitual. Um grupo grande ocupava as mesas centrais, celebrando algum aniversário. Balões discretos e brindes baixos faziam parte do clima. Isadora sentou-se em sua mesa habitual, o coração disparado. Aguardou. Quando Gabriel a viu, sorriu de leve, mas seu rosto estava mais sério. Havia algo ali, uma tensão.
Ele se aproximou com o bloquinho nas mãos, mas não se sentou como das outras vezes. Boa noite, disse um pouco mais formal do que ela esperava. Boa noite. Está tudo bem? Está apenas uma noite mais agitada que o normal. Vim para conversar, se você puder, depois do seu turno. Ele hesitou. Passou a mão pelos cabelos, coçando a nuca. Claro, podemos conversar. Ótimo, respondeu ela, tentando não deixar transparecer o nervosismo. Ele anotou o pedido. Ela nem lembrava o que pedira e se afastou. Mas a postura dele estava diferente. Não havia o mesmo calor nos gestos. Não havia o mesmo brilho no olhar. Isadora apertou os dedos no colo. Algo estava errado. O jantar seguiu tenso. Gabriel a atendia com educação, mas não puxava a conversa. Não sentava ao lado. Não sorria como antes. Ao terminar, ela deixou a gorjeta sobre a mesa e o esperou do lado de fora. Meia hora depois, Gabriel saiu pela porta lateral do restaurante sem uniforme. Vestia jeans escuro, camiseta preta e uma jaqueta de couro marrom. Carregava a mochila nas costas. Ao vê-la, forçou um sorriso. Você está diferente hoje, disse ela. Eu podia dizer o mesmo. Está acontecendo alguma coisa, Gabriel? Ele enfiou as mãos nos bolsos. Aconteceu, na verdade. Me diga. Ele respirou fundo. Depois tirou do bolso o celular. Mostrou a tela. Era uma notícia. Uma foto. Isadora vestida de gala em um evento beneficente da alta sociedade. Ao lado, o título: A poderosa Isadora Moura lança novo projeto social com empresários de peso. Vi isso ontem. Na hora, achei coincidência. Mas, os olhos, o sorriso, o nome. Ela não disse nada. Apenas respirou fundo. Então é verdade? Ele perguntou baixando o celular. Você é ela, a herdeira, a milionária, a mulher que vive no topo do mundo. Isadora assentiu, com os olhos marejados. Sim, sou eu. O silêncio entre eles durou alguns segundos eternos, até que Gabriel se virou, deu alguns passos e parou. Falou sem olhar para ela. Por quê? Eu não queria que você me visse como todos os outros veem. Então preferiu que eu não visse você de forma alguma? Preferiu construir algo entre nós baseado numa mentira? Não foi uma mentira, foi uma tentativa de viver algo real, de não ser tratada como um produto, como um nome em uma conta bancária. Mas você me enganou, Isadora. Ela se aproximou. Eu nunca menti sobre meus sentimentos. Tudo que eu disse, tudo que vivi com você, é verdade. E o que mais você escondeu? Nada. Só minha identidade, que é tudo. Ele elevou o tom, virando-se para ela. Você sabe quantas pessoas já me enganaram? Já me usaram? Já fingiram se importar só para ter controle? Eu não sou como essas pessoas. Não? Então por que me tratou como se eu não merecesse saber a verdade? Isadora se calou. Sabia que ele tinha razão, e isso doía mais do que qualquer coisa. Eu entendo se quiser se afastar, mas, por favor, só me escuta. Gabriel respirou fundo, cruzou os braços, olhou para o céu. Depois voltou o olhar para ela. Havia mágoa ali, mas também decepção, e algo ainda mais doloroso, desconfiança. Eu queria muito acreditar que você é diferente, que o que a gente viveu foi real. Mas agora, não sei mais. Gabriel, eu preciso de tempo. Preciso entender o que senti. E o que foi verdade. Eu nunca usei você. Nunca. Mas me escondeu. E isso é o mesmo que dizer que não confiava em mim. Silêncio. Isadora sentiu uma lágrima escorrer. Queria segurá-lo. Dizer que não era sobre confiança, mas sobre medo. Medo de perder aquilo que nunca teve antes. Algo puro. Então é isso? Sussurrou ela. Não sei. Mas hoje eu não consigo ficar perto. Ele virou-se. Caminhou pela calçada, em passos lentos, mas firmes. E ela ficou parada ali, de braços cruzados, tremendo no frio da noite, mas sentindo que o que doía mesmo era o silêncio que ele deixou. Seu mundo, construído com tanto esforço, com tanta cautela, agora desmoronava nas mãos de um homem que não queria saber de riqueza, mas apenas da verdade.
E pela primeira vez em anos, Isadora Moura se sentiu pequena. Não por falta de poder, mas por ter machucado alguém que ela enfim queria amar. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não o tipo de silêncio que acalma. Era um silêncio denso, cortante, daqueles que não descansam, que ecoam dentro da alma como um grito preso. Isadora não voltou ao sabor em silêncio, não porque não quisesse, mas porque sabia que, ao vê-lo novamente, o olhar dele poderia não ser mais o mesmo. Sabia que cada palavra trocada, cada gesto que um dia foi espontâneo, agora estaria contaminado pelo peso da verdade. A verdade, aquela que ela temia revelar, agora havia se revelado sozinha, e o resultado foi o pior, o distanciamento. Na mansão, os empregados andavam em silêncio, sentindo o clima sombrio da casa. A música da sala de estar estava desligada há dias. A varanda, antes repleta de flores e livros, estava abandonada. O ateliê de Isadora, onde ela escrevia seus poemas em cadernos antigos, estava com as luzes apagadas. Ela se trancava no quarto ao cair da noite. Lia as mensagens de Gabriel, lidas mas nunca respondidas. O último beijo deles parecia tão distante e, ao mesmo tempo, vivo demais dentro do peito. Certa manhã, diante do espelho, observou sua imagem. O rosto ainda era o mesmo, mas algo em seu olhar havia mudado. Havia uma tristeza sem nome, uma culpa sem defesa. E então tomou uma decisão: escrever. Palavras eram tudo o que lhe restavam, e se não podia falar com ele cara a cara, deixaria que as palavras falassem. Sentou-se em sua escrivaninha de madeira escura, respirou fundo e começou a escrever num papel creme com sua letra curva e firme. Gabriel, eu poderia dizer muitas coisas para tentar explicar por que escondi quem eu sou, mas talvez nenhuma justificativa baste. O que você precisa saber é que o que aconteceu entre nós foi o mais real que vivi em muito, muito tempo. Eu sou Isadora Moura, sim, aquela dos jornais, das fotos, das cifras e manchetes, mas com você, eu fui só Isadora. Pela primeira vez em anos, com você eu pude rir sem medo, sentar numa praça sem ter que ser vigiada, contar uma memória sem medir as palavras. Com você, eu me senti viva, humana, inteira. Se escondi meu nome, foi por medo. Medo de perder isso. Medo de ver você se afastar como todos os outros. Medo de me ver mais uma vez sozinha em um castelo vazio. Eu me apaixonei por você, Gabriel. E se isso ainda importar, estarei na mesma praça em que nos beijamos na sexta-feira, às 8 da noite. Mesmo banco, mesmo silêncio, sem promessas. Só eu, de verdade. Com carinho e muito mais do que isso, Isadora ela dobrou o papel com cuidado. Colocou dentro de um envelope marfim e selou com um toque. Depois, pegou o carro e foi até o Sabor em silêncio. Chegou no fim da tarde, quando o restaurante ainda não havia aberto ao público. Tocou discretamente a campainha lateral, onde os funcionários entravam. Um rapaz atendeu. Não era Gabriel, era o auxiliar de cozinha. Boa tarde. Eu queria deixar isso para o Gabriel, é pessoal. Pode entregar a ele? Claro, ele chega daqui a pouco. Obrigada. Ela hesitou. Só diga que é importante. E foi embora, com o coração na mão. Gabriel chegou para o turno como sempre, pontual, discreto, com os fones no pescoço e os pensamentos longe. Ainda carregava o peso dos últimos dias. Ainda sentia a ausência dela como uma ausência dentro do peito. Não saber o que fazer o deixava inquieto. Ela era diferente. Mas o que fazer com a mentira? Ao entrar pela porta lateral, foi surpreendido pelo auxiliar. Uma mulher deixou isso para você mais cedo. Pediu para dizer que é importante. Gabriel arqueou a sobrancelha. Pegou o envelope. Reconheceu a caligrafia no instante em que viu o nome escrito. Para Gabriel. Levou para o vestiário e abriu com mãos trêmulas. Conforme lia, sentia as palavras atingirem partes de si que ele tentava ignorar. A verdade nua, a dor escrita, o amor não dito. Releu o bilhete 4 vezes. E então, pela primeira vez em dias, fechou os olhos e sorriu. Na sexta-feira, Isadora chegou à praça às 7h40. Estava nervosa como nunca. Usava um vestido vinho simples, sandálias rasteiras
e um casaco leve. Sentou-se no banco e esperou. O céu começou a escurecer. As luzes dos postes acenderam uma a uma. O vento balançava levemente seus cabelos. 7h50. 7h55. 8 horas. Ela apertou os dedos, tentando conter a ansiedade. 8h05. Nada. 8h10. Nada. 8h15. Nada. Talvez ele não viesse. Talvez a decepção fosse mais forte do que o sentimento. Talvez o silêncio fosse a resposta. Isadora respirou fundo. Estava prestes a se levantar quando ouviu passos, lentos, firmes. Virou-se, e lá estava ele, Gabriel, de jeans escuros, jaqueta, cabelos bagunçados, o olhar profundo. Ela se levantou devagar, sentindo o coração martelar no peito. Pensei que não viria, sussurrou ela. Eu também pensei. Mas depois que li seu bilhete, eu entendi. O quê? Que o que eu senti com você não foi mentira. Que o nome que você carrega pode ser pesado. Mas o que existe entre nós é leve, verdadeiro, vivo. Ela deu um passo à frente. Ele também. Eu tenho medo, Gabriel. Eu também. Mas tenho mais medo de não viver o que a gente começou. Silêncio. Até que ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. A sua verdade não me afasta. Ela só me mostra o quanto você é mais forte do que imaginei. Isadora fechou os olhos, tocada por aquela frase. Eu ainda sou a mesma, aquela que ri do seu tiramisu, aquela que se emociona com seus desenhos em guardanapo, aquela que só queria um jantar em paz, e encontrou você. Ele sorriu. E eu sou o mesmo, o garçom que se apaixonou por uma mulher antes mesmo de saber o nome dela. E então, como se o tempo não existisse, eles se beijaram. De novo. Dessa vez, sem medo, sem segredos, sem muros. A praça ao redor pareceu desaparecer. E naquele instante, tudo o que existia era o encontro de duas verdades. Dois mundos distintos que agora, enfim, tinham aprendido a coexistir. E tudo começou com um pedido simples. Um jantar em paz. Mas agora, o que estava por vir era muito mais do que isso. Era amor. Real. O reencontro na praça havia sido mais do que um reencontro. Fora uma reconstrução. Um recomeço costurado com sinceridade, lágrimas contidas e um beijo que selava mais do que o perdão. Selava a vontade de seguir. Juntos. Depois daquela noite, Isadora e Gabriel começaram a se ver fora do restaurante. Os encontros tornaram-se mais livres, longe das mesas de madeira escura, longe do piano suave e da delicadeza profissional de Gabriel, servindo pratos alheios. Agora, havia cafés no meio da tarde, caminhadas sem pressa e trocas de mensagens que começavam com bom dia e terminavam com sonhei com você. O que havia entre eles era leve, mas intenso. Crescia devagar, sem rótulos, mas com raízes profundas. Isadora se permitia pela primeira vez ser vulnerável, e Gabriel, pela primeira vez, ousava sonhar alto, não com a riqueza dela, mas com a própria capacidade de construir algo real. Mas os dois sabiam que aquele universo paralelo não duraria para sempre, porque o mundo de Isadora era feito de colunas sociais, de eventos luxuosos, de estratégias corporativas e jantares de negócios. E o de Gabriel era um turno noturno atrás do balcão, correndo entre pedidos e contas para pagar. Eles estavam apaixonados, mas o amor por si só não resolveria tudo. Foi numa terça-feira de céu nublado que Gabriel tomou sua decisão. Ele estava no pequeno apartamento que dividia com a mãe. Uma mulher sorridente, de olhar cansado e gestos afetuosos. Ela se recuperava lentamente de uma cirurgia no joelho e Gabriel fazia o café da manhã como de costume. Você está diferente, filho, disse ela sorrindo enquanto mexia o chá. Diferente como? Mais tranquilo. Como se algo dentro de você tivesse finalmente encontrado o lugar certo. Gabriel sorriu, sentou-se à mesa, segurou a mão da mãe. Talvez tenha encontrado mesmo. Tem a ver com aquela moça, não é? Ele assentiu. Ela é especial, mãe. Não pelo dinheiro, nem pelo que o mundo vê,
mas por tudo o que ela é quando ninguém está olhando. E você vai fazer o quê? Ele olhou pela janela, pensativo. Vou sair do restaurante. Ela arregalou os olhos. Tem certeza? Sim. Já era algo que eu pensava. Só precisava de um motivo para ter coragem. E o que você vai fazer? Gabriel respirou fundo. Abrir meu próprio lugar. E com que dinheiro? Ele sorriu. Saibam o que eu juntei. E com um pouco de sorte. Conheço um ponto que está para alugar. Pequeno, mas com potencial. Se der certo, posso transformar num café. Um desses que servem comida com alma. Com identidade. Como a que eu sempre quis ter. A mãe o abraçou. Se alguém pode fazer isso acontecer, é você. Na semana seguinte, Gabriel pediu demissão do restaurante. Os colegas ficaram surpresos. O gerente tentou convencê-lo a ficar, mas ele estava decidido. Não por orgulho, mas porque chegara a hora de escrever sua própria história. Isadora soube da novidade numa tarde de quarta-feira, enquanto almoçavam num bistrô discreto no bairro da Liberdade. Ela usava um vestido florido, cabelos soltos e um brilho no olhar que Gabriel aprendera a reconhecer. Era o brilho de quem estava apaixonada. Eu pedi demissão, disse ele depois de servirem o vinho. O quê? Saí do sabor em silêncio. Gabriel, eu quero começar algo meu, pequeno, simples, mas autêntico, e sei que agora é o momento. Ela sorriu emocionada. Isso é incrível, você merece isso. Mas está com medo? Um pouco, mas mais empolgado do que qualquer outra coisa. Já tem o lugar? Ainda não, mas estou vendo um ponto na Vila Mariana. Tem uma varanda linda. Dá para colocar plantas, mesas ao ar livre. Imagino até uma estante com livros antigos. E um piano? Perguntou ela, com um sorriso travesso. Um piano, claro, mas só se você prometer tocar de vez em quando. Ela riu. Só se você me deixar escrever os nomes dos pratos. Fechado. A decisão de Gabriel não os afastava. Pelo contrário, os aproximava ainda mais. Porque mostrava que ele não era só um homem encantado por ela. Era um homem disposto a crescer por si mesmo, com coragem e propósito. Na sexta-feira à noite, Isadora tinha um evento importante. Um jantar beneficente promovido pelo grupo Moura Bio, em parceria com outras empresas. Era algo grandioso, cheio de jornalistas, fotógrafos, investidores e políticos. Ela hesitou em convidar Gabriel. Não queria expô-lo, muito menos forçá-lo a algo que o deixasse desconfortável. Mas no fim da tarde, pegou o celular e escreveu. Hoje é um daqueles eventos que eu normalmente odeio, mas se você estiver comigo, talvez eu consiga sorrir de verdade. Quer vir? A resposta dele veio em menos de 2 minutos. Só se eu puder te ver de perto, mesmo com o mundo inteiro olhando. O salão era deslumbrante. Lustres imensos pendiam do teto. As mesas estavam vestidas com toalhas de linho francês e garçons com luvas brancas circulavam servindo canapés sofisticados. Isadora entrou de braço dado com Gabriel. Ela usava um vestido azul marinho de cetim, com um decote discreto e elegância clássica. Os cabelos presos em um coque baixo, brincos de pérola. Estava deslumbrante, mas o que mais chamava a atenção era a segurança ao lado de Gabriel. Ele, por sua vez, usava um terno sob medida que Isadora havia mandado ajustar especialmente para ele. Elegante, mas com a mesma simplicidade no olhar. As pessoas cochichavam, havia sussurros, havia olhares curiosos, e ela nem se importava. Durante o jantar, um repórter se aproximou. Senhorita Moura, podemos fazer uma pergunta? Ela sorriu, firme. Claro. Quem é o acompanhante? Gabriel não se mexeu. Isadora segurou a mão dele com firmeza. Ele é o homem que me ensinou que os momentos mais valiosos da vida acontecem longe dos holofotes. Gabriel a olhou com ternura, e naquele instante ela sabia que não precisava mais se esconder. Não precisava fugir de quem era, porque agora ela era tudo, empresária, mulher, apaixonada. E ele não era mais apenas um garçom, era o homem que escolheu sonhar, e mais do que isso, realizar. Juntos. A fachada era pequena, mas aconchegante.
Um toldo bege com letras bordadas em marrom dizia: Café às claras, um lugar para ver a vida de perto. Havia vasos de plantas na entrada, uma prateleira com livros antigos e um piano de cauda encostado no canto da varanda. As mesas eram de madeira clara, com arranjos de lavanda. O cheiro de pão caseiro misturado ao aroma de café fresco enchia o ar. E ali, no meio da calçada da Vila Mariana, um novo universo começava a existir. O sonho de Gabriel, tornado realidade. Ele abrira o café há 2 meses. Depois de anos servindo pratos dos outros, agora servia os seus. Receitas que carregavam memórias da infância, da mãe, dos dias em que cozinhar era uma forma de cuidar. O cardápio era simples: bolos, sanduíches artesanais, massas feitas à mão e cafés de todos os tipos. Mas o que mais atraía as pessoas era a atmosfera. Era como entrar num abraço. E não demorou para o café se tornar um sucesso. No primeiro mês, apareceram alguns influenciadores curiosos, depois jornalistas da gastronomia, e então um artigo assinado por uma famosa crítica, Um Café com Alma, onde o sabor e a sensibilidade se encontram. Mas, para Gabriel, o maior reconhecimento vinha de outro lugar, de Isadora. Ela estava ali em cada detalhe. Foi ela quem ajudou a escolher o nome, quem desenhou o logotipo à mão, quem colheu os primeiros ramos de lavanda e os espalhou pelo salão, quem sentou com ele nas madrugadas para organizar as contas, criar as redes sociais, escolher os quadros e pintar as paredes. E agora, ela estava ali, todas as manhãs, sentada na mesma mesa perto da janela, não como a herdeira de um império, mas como a mulher que um dia só queria jantar em paz e encontrou amor. Naquela manhã de sexta-feira, Isadora chegou cedo, como de costume. Usava jeans claro, camiseta branca e o cabelo preso com uma fita azul. Gabriel a observava do balcão, sorrindo com ternura enquanto servia os primeiros cafés. Ela lia um livro antigo, mas vez ou outra levantava os olhos e o procurava com o olhar. Ele piscava. Ela sorria, e o mundo parecia se ajustar em torno daquele gesto silencioso. Gabriel levou até ela uma fatia de bolo de limão com calda quente e um cappuccino decorado com um coração de espuma. Não pedi isso, disse ela divertida, mas você merece. Está tentando me conquistar de novo? Todos os dias, respondeu ele, curvando-se e beijando-lhe a testa. Ela fechou os olhos, sentindo o carinho. Está tudo lindo aqui, Gabriel. Você criou um lugar onde as pessoas se sentem humanas. Como você me fez sentir, respondeu ele, abaixando-se ao lado dela. Lembra quando você disse que queria ser invisível? Lembro, queria desaparecer. Hoje você brilha, e mesmo assim, continua sendo só Isadora. Ela o olhou com carinho. Tocou-lhe o rosto. E você, que era um garçom que escutava com os olhos, hoje é o homem que conduz o próprio caminho. E faz isso com elegância, com alma. Eu tenho tanto orgulho de você. Então casa comigo. Ela engasgou com o cappuccino, tossindo levemente. O quê? Ele tirou uma pequena caixinha do bolso do avental. Uma aliança de ouro simples, com a inscrição interna. Entre o silêncio e o sabor, encontrei você. Casa comigo, Isadora. Não por causa de tudo o que temos, mas por tudo o que somos. Eu quero construir uma vida com você, com risos, com café fresco, com jantares simples, com amor real. Ela levou as mãos à boca, emocionada. Gabriel, eu não tenho sobrenome poderoso, mas tenho coragem. E um amor por você que não cabe mais aqui dentro. Ele apontou para o peito. As pessoas ao redor começaram a notar. Uma cliente aplaudiu discretamente. O pianista tocava baixinho no canto da varanda. Isadora fechou os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. Eu nunca quis um conto de fadas. Quis um lugar seguro, um amor sincero, um lar, num coração de verdade. E foi exatamente o que encontrei em você. Ela estendeu a mão. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou a aliança em seu dedo com mãos trêmulas, e então a puxou para um beijo. Um beijo quente, apaixonado, celebrado com aplausos discretos e sorrisos sinceros dos clientes do café. Naquele instante,
O mundo inteiro pareceu caber ali. Meses depois, o casamento aconteceu numa cerimônia íntima, no próprio café às claras. Um arco de flores foi montado na varanda, mesas enfeitadas com lavandas, os amigos mais próximos, a mãe de Gabriel chorando de emoção. Os funcionários do café vestidos de branco. E Isadora, deslumbrante em um vestido leve, de renda, feito por uma estilista independente. Ela chegou ao som de um piano, o mesmo que Gabriel comprara usado, reformara e afinara para aquele dia. E quando disse sim diante do pequeno grupo de pessoas, foi como se o passado inteiro tivesse valido a pena só para chegar ali. Na lua de mel, viajaram para o interior, sem fotógrafos, sem flashes, sem manchetes, apenas 2 corpos entrelaçados num chalé de madeira, com chuva na janela e vinho na taça. Falavam sobre filhos, sobre um segundo andar para o café, sobre poesias, sabores e sonhos. E antes de dormir, naquela primeira noite como marido e mulher, ela sussurrou em seu ouvido: "Obrigada por não me ver como o mundo me via." Ele respondeu com os lábios em sua testa: "Obrigado por ter me deixado te ver de verdade." E então adormeceram, sem medo, sem pressa, com paz, com amor.